1 Reis 19, eu quero ler o texto aí com você, em nome de Jesus. 1 Reis 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Puder soltar o fundo aí para nós, querido, por favor, vou agradecer muito. Aí, muito bem, glória a Deus, aleluia. Esse fundo não é para ficar melancólico não, tá, irmão? Nem emotivo, mas tem um salmo que diz que o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, né? Os meus dedos e as minhas mãos para a batalha. Davi era um guerreiro, mas também ele era um adorador. E Davi ele tinha dois instrumentos de guerra. Ele tinha espada e tinha a harpa. Quando ele tocava a harpa, os demônios, os espíritos imundos iam embora. E quando ele usava a espada, ele derrotava os inimigos. Então, enquanto eu vou aqui com a espada, quando é a equipe que está aqui, ela vai com a harpa. Amém? Enquanto eu estou aqui com a espada guerreando contra sofismas, paradigmas, heresias e um tanto de coisa, a equipe de adoração ou o nosso som, ele vai tocando a harpa para que todo espírito imundo vá embora. Você crê nisso? Então nós estamos aqui debaixo de uma profecia. Aleluia? Debaixo da palavra profética. Desde quando eu comecei, eu aprendi a tocar teclado para fazer um fundo na pregação. Foi por isso que eu aprendi a tocar teclado. Porque eu gostava daquilo. Eu gostava daquilo e eu e o pastor Milton, a gente fez uma parceria tão grande que de vez em quando, no meio da pregação, a gente cantava um louvor, a igreja parece que pegava voo, né? E a gente tinha que dizer, olha, que o voo foi cancelado. Porque era tão intenso que Deus fazia, né? E ainda faz. Então entenda isso, nessa noite Deus quer de fato atrair o teu coração, amém? Abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 19. Nós estamos numa série de mensagens com o tema renovo. Na verdade, o tema da mensagem é ativação. E hoje nós vamos falar sobre renovo. Diga comigo, renovo e não remendo, amém? O crente ele não vive de remendo, ele vive de renovo. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma pregação sobre isso. Eu aconselho você a ouvir. O crente ele não vive de remendo. Irmão, a nossa vida não é uma coisa de retalho, a gente fica tapando buraco. A nossa vida é uma vida que precisa constantemente de renovação. Então, dentro dessa série de mensagens ativação, hoje eu quero falar sobre renovo. Estou muito feliz que meu pai e minha mãe estão aqui, amém? Glória a Deus, pegou a gente de surpresa, nem avisou que ia vir, né? Eita Deus, não vou poder dar alguns exemplos aqui hoje, né, irmão? Eu sempre uso eles aqui na pregação, né? Mas querido, então nós estamos dentro dessa série de mensagens ativação. E de fato, a nossa intenção aqui, quando Deus ministrou esse nosso coração, é ativar você. Nós iniciamos o ano aqui falando que esse ano de 2021, embora muitos pensem que será um ano muito fácil, será um ano muito diferente do que foi 2020, eu particularmente creio que não será um ano fácil não. Aliás, eu acho que 2020 foi apenas um prenúncio do que nós como igreja vamos viver agora até a volta de Jesus. Você crê nisso? Tem muita gente falando dos últimos dias, mas os últimos dias começaram quando Jesus ressuscitou. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, nós começamos a viver os últimos dias, quando Ele ressuscitou, porque Ele pode voltar a qualquer momento, amém? E é por isso que nós precisamos estar vigilantes e sermos sóbrios, alinhar a nossa vida diariamente. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vem sem demora. Você crê nisso? Então, ativação, querido, é uma palavra mesmo de ativação. É uma palavra que vai tirar você de um conformismo ou de um comodismo. É uma palavra que vai despertar o teu coração para que você viva esse ano dentro da perspectiva e da visão de Deus e não a sua. Então é uma palavra de ativação mesmo. E hoje a terceira mensagem. Nós iniciamos aqui falando sobre força, foco e fé. Para isso usamos a transição ali de liderança entre Moisés e Josué, quando Deus vem, encoraja Josué, porque Josué estava para assumir agora a missão que foi dada a Moisés, entende? Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo,
E nós falamos que o Espírito Santo é que vai manter a nossa vida ativada. Sem o enchimento do Espírito Santo, sem diariamente nos encher, sem o transbordar do Espírito Santo, que é o texto que nós usamos de Joel capítulo 2, quando o profeta está profetizando e dizendo que nos últimos, depois dessas coisas, o Senhor derramaria. A palavra derramar é transbordar. Amém? Então, querido, não basta ter o Espírito Santo, é preciso se encher diariamente para que ele transborde na sua vida. Foi isso que nós falamos domingo passado. E hoje eu quero usar um texto clássico aqui da palavra, que é Elias na caverna. E o tema da mensagem hoje é renovo. Renovo. Um renovo espiritual na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos estão aqui que precisam de um renovo? Eu preciso. Diariamente nós precisamos de renovo. E querido, é muito comum depois de um ano, né, depois de um momento assim de muita graça, de muito milagre, né, de vitória, é muito comum assim a gente se abater. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Elias. Quando a luta vem depois de uma vitória, parece que aquela luta é maior do que a gente e parece que a gente não vai conseguir. Pela manhã nós ministramos essa palavra e Deus agiu aqui de maneira poderosa nos nossos corações. Então quero ler com você 1 Reis 19. Quem achou, diga achei. Isso. Diz assim, olha, 19 versículo 1. E Acabe fez, vamos lá, deixa eu ler na minha versão aqui. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha só, Jezabel então estava ameaçando Elias. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Feche seus olhos mais uma vez, faz uma oração. E agora você, pedindo ao Senhor para falar com você, você agora, você faz uma oração e fala assim: Senhor, eu preciso de um renovo na minha vida. E eu, pela tua palavra, a minha fé é ativada. Então renova a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, libera um renovo sobre a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Nos leva a um nível aqui de uma completa renovação. Pai, eu sei que esses dias não têm sido fáceis, não tem sido nada fácil, mas o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Nós cremos, Pai, que ainda que tudo ao nosso redor esteja um tanto quanto sem esperança, esteja conturbado, Deus, no nosso ser interior, o Senhor tem nos renovado a cada dia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e o nosso pedido aqui é: faz de novo, faz outra vez, faz tudo novo de novo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Querido, preste atenção, que essa palavra aqui, ela pode nessa noite virar uma chave dentro de você. A primeira coisa que eu quero te falar é que o que mais me impressiona na Bíblia é que a Bíblia, ela não esconde a fraqueza humana. A Bíblia, ela não esconde a fraqueza do homem. Pela manhã eu citava aqui um exemplo. Eu sempre fui fascinado com Davi, sempre, desde pequenininho. Quando eu fui para a igreja, o primeiro homem na Bíblia que me chamou a atenção foi Davi.
E de lá para cá eu sempre gostei muito de Davi. Só que, querido, por mais que a gente vá lendo a Bíblia, o entendimento da palavra a gente vai adquirindo também ao longo da caminhada. E lá na minha adolescência, quando eu estava assim, mais maduro um pouco para entender a palavra, quando eu descobri que o pecado de Davi, eu falei, meu Deus do céu, parei de seguir esse homem, né? Vou cancelar esse homem, é assim que eles falam hoje, né, Samila? E eu olhei aquele pecado, eu falei assim, meu Deus, mas por que então? Eu fiz uma pergunta, por quê? Que isso não ficou de fora da história dele? Davi foi um grande homem, um notável. Até hoje, querido, o povo de Israel, eles trazem à memória o reinado de Davi. Tudo que é grande, tudo que é poderoso lá em Israel, leva o nome de Davi. O maior hotel que tem lá se chama King David, que é o que? Rei Davi. Então tudo leva o nome de Davi, porque Davi foi um grande homem. A promessa é que o Messias viria da raiz de Davi. Mas quando a gente olha para o pecado de Davi, parece que toda essa expectativa, ela é frustrada. E como foi quando eu descobri esse pecado, eu falei, meu Deus, mas que pecado é esse? O cara, em vez de ter ido à guerra, não foi à guerra, subiu lá, viu que não deveria ver, chamou a mulher para ficar com ela, dormiu com a mulher que não era dele, mandou matar o marido dela e ainda escondeu isso, até que o pecado foi denunciado. Isso é muito sério. E a gente fala assim, meu Deus, mas Davi, não, peraí, ué. Davi, o ungido de Deus, aquele qual teve o óleo derramado sobre a sua cabeça, não, peraí. E aí eu comecei a perguntar, Senhor, por que a Bíblia, ela não esconde a fraqueza do homem? E o Senhor me respondeu, porque senão vocês idolatram esses homens. Eles não são Deus. Eles foram grandes homens de Deus, mas eles não são Deus. Você entendeu isso aqui, irmão? Agora quando você vai para Jesus, você pode vasculhar toda a vida de Jesus, todo o contexto da história, você pode ver todos os movimentos de Jesus, você percebe uma coisa, ele não pecou. Aleluia! É por isso que ele é santo. Mas por que a Bíblia não esconde a fragilidade humana? E talvez esse texto que nós lemos é o texto que maior faz a referência da fragilidade do homem. Por que a Bíblia não esconde? Sabe por quê, irmão? Para a gente perceber que nós não somos tão bons assim. Que nós não somos tão santos assim. Que nós não somos tão fortes como talvez a gente pensa ser. E é muito perigoso depois de uma grande conquista, depois de uma grande manifestação de Deus, depois de um grande milagre, depois de uma grande conquista e provisão, é muito comum a gente se abater. É muito comum isso acontecer. Depois de uma grande realização. Talvez você diga assim, pastor, mas isso não acontece, não é na derrota? Também na derrota, mas também na vitória. Irmão, às vezes, depois de uma grande vitória, que foi digna, que foi honesta, que foi de Deus, Deus ele permite com que você se veja diante do espelho, para perceber as coisas que precisam e que Ele quer transformar na sua vida. E é por isso que eu quero falar nessa noite de renovo, e eu quero usar esse texto aqui. Por quê? Todos que têm um contato com a Bíblia conhecem essa história, conhecem esse contexto. Elias era um dos remanescentes, um dos últimos profetas ali, que estavam vivos. E estava sobre ele uma enorme responsabilidade de quê? De comunicar a palavra de Deus para um povo desobediente. Comunicar as verdades de Deus para um povo oscilante. Um povo que ora estava com Deus, ora estava longe de Deus. Um povo, querido, que ora queria a bênção de Deus, mas ora queria as suas próprias vontades. Um povo que constantemente ele oscilava entre Deus e flertava com outro Deus. Um povo que andava desobediente. Elias está ali naquele meio,
E eu vejo que Deus usou aquele homem de maneira milagrosa, mostrando e revelando ainda o poder de Deus com aquele povo, o poder de Deus e a misericórdia de Deus para com aquele povo. Então Elias está passando por um momento nada fácil, porque é muito complicado você conduzir um povo desobediente. Irmão, quando todo mundo está contigo, glória a Deus, vamos embora, você fica fortalecido, você fica entusiasmado, animado. Mas quando o povo começa a retroceder, quando o povo começa a flertar com outra coisa, querido, um líder sofre demais isso. Um líder, ele entra em crises, assim, de fato, crises profundas. Porque não tem coisa pior do que a deslealdade. Diga comigo, não existe coisa pior, fala isso, do que a deslealdade. Não tem coisa pior. Sabe, você está caminhando com alguém, aquela pessoa está junto, mas ao mesmo tempo que ela está junto com você, ela está junto com outra coisa. Um líder passa muito por isso. E se a gente quiser se levantar e ser usado como um líder, qualquer coisa, você vai ter que estar preparado para essas coisas. Você vai ter que se preparar para a deslealdade. E aquele povo, ele andava dessa forma. Ora, ele estava junto com Elias e falava: Elias, nós vamos obedecer o Senhor Deus. Mas ora, eles estavam flertando com outro Deus, motivados pela sua própria cobiça. Então, querido, eu creio que nós estamos vivendo exatamente esses dias. Dias em que Deus está querendo fazer algo em nós. Nós que andávamos errantes, nós que andamos oscilantes, nós que andamos vira e mexe flertando com outra coisa, nós que vira e mexe estamos dividindo o nosso coração entre a vontade de Deus e as nossas próprias ambições. Nós que vira e mexe estamos divididos entre servir a Deus, nos dedicar a Deus, mas servir a um desejo próprio, a um desejo egoísta do coração. Eu creio que nós estamos vivendo esses dias. E talvez seja por isso que Deus, ele permite algo para assolar a nação, para que a gente estabeleça na nossa vida prioridades. Diga comigo, prioridades. Está entendendo isso? E esses dias nós precisamos buscar em Deus um renovo da nossa visão, um renovo do nosso coração, um renovo na nossa atitude, um renovo na nossa alma, um renovo nas nossas prioridades, um renovo nas nossas ações, um renovo de pensamento, ou seja, um renovo em toda a nossa vida. Não apenas em parte dela, não apenas naquilo que está em desordem, mas em toda a nossa vida. E para que esse renovo aconteça, muitas vezes eu sou levado a momentos de muita, mas muita tristeza. Elias estava aqui, e a história de Elias não começa no capítulo 19, mas você tem que voltar um pouquinho lá no 18, para você começar a compreender o que está acontecendo exatamente, para que Elias, e o que aconteceu, para que Elias então fuja amedrontado, com medo de uma ameaça de uma mulher. E lá no capítulo 18, versículo 21, coloca para mim, Esté, 18, 21, por favor. Aleluia. Elias está ali diante do rei Acabe. Elias assume o desafio, Elias assume o compromisso. Afinal, ele é um homem de Deus levantado pelo Senhor, que não pode se acovardar frente aos desafios. Mas olha só o questionamento que Elias faz. Olha só, ele fala assim, olha, versículo 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, presta atenção, querido, o profeta naquela época, ele comunicava a palavra de Deus. Ele comunicava, ele falava em nome de Deus. Agora olha só o que ele fala. Olha a pergunta que ele faz. Até quando vocês, ele está falando para o povo, até quando vocês vão ficar pulando, ou cocheando, né? Tem versão que fala isso. Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Olha só. Irmão, o que é uma pessoa que está pulando de um lado para o outro? É uma pessoa indecisa.
E nas duas mensagens anteriores dentro dessa série, nós falamos que um crente, nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele não pode ser indeciso, mas ele precisa ser resolvido e decidido. Pastor, mas eu não passo alguns momentos de dúvida? Sim, você passa, mas a dúvida ela não pode te acompanhar. A dúvida que te aproxima de uma resposta, ela é boa, porque ela gera em você interesse. Mas a dúvida que te afasta de decisões, ela é uma dúvida que está fundamentada na incredulidade. Então ela não é boa. Você pegou isso aqui, meu irmão? Nós vamos muito profundo aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, então prepare para você nadar, porque as águas são profundas. Então olha só o que ele fala. Ele vira para um povo indeciso, um povo que está pulando de um lado para o outro, um povo que ora está com Deus, ora não quer nem saber de Deus, um povo que está buscando a Deus enquanto precisa de algo, e quando recebe, eles saem e abandonam Deus. Será que tem alguma semelhança com alguma coisa que eu e você já passamos na nossa vida? Será que tem alguma semelhança com coisas que essa geração está vivendo? Será que tem alguma semelhança com coisas que nós, como igreja, estamos vivendo? Tem total semelhança. E Elias faz uma pergunta: até quando? Sabe, querido, eu gosto muito de ir nos detalhes da palavra. E para mim, quando ele usa essa expressão, até quando, significa que já era hora de bastar, de terminar. Aquela indecisão tinha que acabar, porque já não dava mais para continuar dessa forma. Sabe, querido, eu creio que assim, um dos maiores pecados, não existe pecado grande nem pequeno, porque tudo é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas acho que se a gente pudesse classificar um pecado, eu acho que o maior pecado que o homem pode cometer é não crer no que Deus falou. Você diz amém? É não crer. E a palavra crer quer dizer dar crédito, é não dar crédito para aquilo que Deus fala. Aquele povo não era um povo ignorante em relação à palavra de Deus, não era um povo neófito em relação à revelação, à vontade de Deus, não. Deus usou muitos profetas para comunicar dentre as gerações, em todas as gerações, a sua vontade, o seu favor. Deus usou grandes homens para dizer: olha, volte-se para mim. Não dê crédito, ou seja, não creiam em outros deuses. Não se sustente apenas na sua vontade, que você vai errar. A história da saída do êxodo, né, ali do Egito, rumo à terra prometida, ela ainda era uma história viva na mente daquela geração. Embora muitos tenham morrido, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele continua o mesmo. E todas as feituras dentre essas três gerações, elas são testemunhos vivos. Então esse povo que está aqui, irmão, não é um povo ignorante, não é um povo inocente em relação à vontade de Deus. Era um povo que constantemente era instruído sobre não só a tradição, mas a vontade de Deus. Só que era um povo que andava indeciso. E essa indecisão levava eles ao quê? A trair Deus. Levava eles a flertar, a Bíblia fala disso, a flertar com a sua própria vontade. E querido, eu acho assim, quando a Bíblia fala de idolatria, a Bíblia, ela está se referindo muito mais a quando eu e você idolatramos a nossa vontade do que qualquer coisa aqui fora. Porque buscar algo aqui fora só é motivado pela nossa vontade aqui dentro. É por isso que quando você nasce de novo, Deus te dá um novo coração. E esse novo coração, ele não é inclinado mais para as paixões. Por quê?
os que nasceram de novo, crucificaram em Cristo Jesus as suas paixões. Esse novo coração, ele tem um anseio por aquilo que é do alto. Então ele anseia por Deus. Você diz amém? Você diz amém? Então essa pergunta aqui é o ponto-chave de decisão para nós que queremos viver um renovo. Quando ele pergunta, até quando vocês vão ficar aí pulando de um lado para o outro? Aí vem uma segunda afirmação. A primeira é uma pergunta, mas a segunda é uma afirmação, é um conselho. E ele fala assim: olha, se o Senhor é Deus, aqui ele está falando de Yahvé, irmão, aqui ele está falando do grande eu sou, aqui ele está falando do Deus Pai, Criador de todas as coisas, do único e verdadeiro Deus. Ele fala: se o Senhor é Deus, sigam Ele, sigam Ele. Agora, se é Baal, sigam Ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que toda a nossa atitude, ela revela o nosso entendimento. Toda a nossa atitude, ela é o resultado de um entendimento. Por que o povo seguiria Baal? Porque na cabeça deles e no coração deles, Baal era Deus. Por que o povo seguiria ao Deus, o único Deus, o nosso Deus, grande eu sou? Porque na cabeça e no coração deles, eles entendiam: só o Senhor é Deus. E por que havia essa indecisão, esse cocheamento, pular de um lado para o outro? Porque eles ainda não tinham provado de Deus. É por isso que lá em Salmo 34:8, Davi fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você ainda quer viver um renovo na sua vida? Então você vai ter que provar de Deus. Porque se você não prova, você não muda o seu entendimento. Você lembra de Saulo? Saulo era um cara, irmão, totalmente bem instruído em tudo. Instruído na lei, instruído em toda a sabedoria daquela época. Só que a partir do momento que ele teve uma experiência com Jesus, ele falou assim: olha, eu considero isso aqui tudo estrume, comparado ao que eu descobri nele. Querido, o nosso entendimento, ele precisa mudar. É por isso que Deus, ele fala para a gente amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Porque se eu não amar a Deus de todo o meu entendimento, eu vou flertar com outro Deus, eu vou flertar com outra coisa, eu vou constituir um Baal na minha vida, eu vou constituir um outro Deus na minha vida. E é por isso que Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ele vai amar um e desprezar o outro. Ele vai se dedicar a um e não está nem aí para o outro. Então, querido, se a gente quer um renovo na nossa vida, nós temos que começar por aí, mudando o nosso entendimento. Por isso que Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele fala: olha, sejam renovados, transformados por uma renovação de entendimento. Agora presta atenção, depois disso, olha só o que aconteceu, irmão. Isso aqui é forte demais. Depois que Elias traz ali um confronto não só de atitude, mas de entendimento. Qual que foi a resposta do povo? Olha, o povo fala, eles não falam nada. Olha o que a Bíblia diz: porém, o povo não disse uma só palavra. Irmãos, você já percebeu que na Bíblia sempre Deus, deixa eu pôr meu óculos aqui, porque eu só estou vendo árvore. Deus sempre usa uma maneira de confrontar as nossas ideias. Já viu isso?
Lá em Josué 24, Josué faz o mesmo questionamento. Ele fala assim: olha, escolham hoje a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Deuteronômio, o Senhor fala que Ele coloca sobre o homem dois caminhos. Há dois caminhos para o homem: um caminho de bênção, um caminho de maldição. Querido, a gente precisa renovar o nosso entendimento. Para quê? Para que as nossas atitudes elas sejam transformadas. É por isso que eu, quando atendo pessoas, a primeira coisa que eu faço é tentar entender como que ela entende a situação dela. Primeira coisa. Se eu atendo uma pessoa que viveu um adultério, a primeira coisa, eu tento compreender o porquê que ele está vivendo dessa forma. Porque na maioria das vezes, ou em todas as vezes, ele acha que aquilo não é pecado, ou ele acha que não é tão grave assim. Entende isso? Ele não sabe a seriedade daquela ação. E enquanto não vê um entendimento correto, não vai ter uma transformação de atitude. Você diz amém? Glória a Deus. Então, querido, preste atenção nisso aqui. O povo ficou calado. Isso aqui me preocupa. Porque, querido, eu repito e insisto, alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele precisa ser alguém decidido. Ele não pode ficar em cima do muro. E o silêncio desse povo pode revelar aqui duas coisas: ou um constrangimento, eu quero crer que foi um constrangimento, mas pode revelar também uma omissão. Diga comigo, omissão. Existem três tipos de comportamento de pessoas: pessoas que vão abraçar a causa, pessoas que vão rejeitar a causa, e pessoas que vão ficar indiferentes, ou seja, omissas. Você está pegando isso aqui, meu irmão? Isso aqui é uma palavra para mudar o seu entendimento, para que mude as atitudes. A omissão é um problema, porque ela também é pecado. Ficar indiferente às coisas é um pecado. Se eu sei, Tiago fala isso, se eu sei que eu devo fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado. Então, querido, Deus ele quer trabalhar na vida de pessoas que são decididas, pessoas que estão dispostas a expressar a sua opinião, pessoas que estão dispostas a falar: olha, eu creio dessa forma. Mas pessoas que estão ficando indiferentes, a indiferença é o contrário do amor. Isso é muito perigoso. E naquele momento o povo estava indiferente. Agora caminha um pouco na história. O que acontece? Elias está ali, e ele ouve nada do povo, ele não tem resposta do povo. Eu creio que aquele povo, ele passava por um tempo de indecisão. Um tempo de indecisão. Um tempo ali de frustração, sem saber o que queria. Eles não sabiam se queria Baal ou se queria Deus. Então Elias vai lá e faz um desafio. Ele fala com os profetas de Baal assim: ó, pode invocar o seu Deus aí. Reúne todo mundo, chama a galera aí, pode invocar. E é isso que eles fazem. Enquanto isso, Elias fala: vai lá, pega lá o sacrifício, porque nós vamos aqui construir um altar para o nosso Deus. Na verdade só tinha Elias e o seu servo. Presta atenção, irmão. Elias desafiou 400 profetas e ele era uma só pessoa. E você conhece a história? Os discípulos, os profetas de Baal fazem todo o encantamento, fazem toda o seu ritual lá para chamar o seu Deus, e Elias está lá, sacrificando, clamando ao Deus vivo. A Bíblia diz então que Deus responde a Elias com fogo. Irmão, o fogo tem propriedades, e o que eu mais gosto é que ele queima o que não presta e depura o que tem valor. Você diz amém?
É por isso que não há renovo sem o fogo do Espírito queimando no nosso coração. Não há renovo. Eu quero só abrir um parênteses aqui, querido, eu preciso tomar cuidado com a indiferença. Essa indiferença é quando eu não me envolvo ou eu não decido não fazer nada. Eu só fico ali, ver o que vai acontecer. Isso pode pegar a gente até na nossa adoração. Isso pode pegar a gente até no culto. A gente entra num ambiente como esse e a gente fica assim, vou ficar aqui para ver o que acontece. Aí a gente não se entrega, mas a gente também não decide ir embora. A gente fica ali para ver o que acontece. Isso pode estar demonstrando uma dúvida em relação à sua fé no seu Deus. Você pegou isso aqui? Nós não viemos ao culto para ser abençoados, a gente vem ao culto para se render. E quanto mais eu me rendo, irmão, mais perto eu chego do Senhor. Se você pergunta para um judeu, se você chama ele para cultuar, ele vai falar assim, o que eu tenho que sacrificar? Agora se você pergunta para um crente evangélico, gospel, worship do Brasil, ele vai falar assim, o que eu vou receber? O que eu vou ganhar lá? Você está entendendo que a nossa visão de cultuar a Deus, ela tem que mudar dentro de nós? Nós não viemos a um culto, nós não celebramos a um culto para ser abençoados. É a misericórdia de Deus que vem e nos abençoa, com a palavra, com, com um renovo, com um toque. Mas querido, a gente sai de casa para cultuar a Deus, para nos render e entregar a Ele tudo que temos e somos. Aleluia. Você diz amém? Agora preste atenção aqui. Depois que os profetas invocam Baal, Deus então clama, Elias clama e Deus responde com fogo. Ali acontece o que? Quando ele responde com fogo, o fogo vem, queima todo o sacrifício e derrota todos os profetas. Está entendendo isso? Deus mostra ali o quanto que Ele é muito, infinitamente mais poderoso do que qualquer outro Deus com D minúsculo que as pessoas estão invocando. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a não ser as lutas que você tem enfrentado, e talvez elas são muitas, mas eu quero te dizer que as suas lutas nunca serão maiores do que o Deus verdadeiro. Eu não vou falar o Deus que você serve, porque eu não sei quem que você está servindo. Eu quero crer que você está servindo ao grande eu sou. Mas você pode estar flertando com a sua própria vontade, com outra proposta, eu não sei. Mas existe um Deus, nós cantamos isso aqui, que não vai deixar essa luta te matar. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja o gado no campo, todavia eu me alegrarei. É isso. Esse tempo, querido, não é o tempo para nós ficarmos amedrontados com o que está acontecendo. Esse é o tempo para nos levantarmos em fé e dizer: só o Senhor é Deus. Há esperança para nós. Esse é o tempo. O problema, eu tenho percebido uma igreja se acovardando. Uma igreja, sabe, eu me incluo nisso. Toda vez que eu falo da igreja, eu falo de mim, eu me incluo nela, porque eu também faço parte dessa noiva. Mas o Senhor nos chamou, querido, para trazer uma palavra de ativação, dizer para você o seguinte: se você estiver confiando na sua condição financeira, se você estiver confiando até mesmo na medicina, na vacina, se você estiver confiando em tudo isso, você vai se frustrar. Nós precisamos confiar em Deus, e Ele vai criar os seus métodos para nos abençoar. Amém? Me perguntaram outro dia: pastor, o que você acha da vacina? Eu falei: não sei. Por quê? Porque eu não tenho opinião formada sobre tudo, não. Eu vou orar, e é o que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que o povo de Deus, ele não fica enganado. E se Deus vai responder algo na nossa vida, Ele vai responder pela igreja. Aleluia. É por isso que nós temos que viver esse tempo, querido, de aflição em unidade. Porque, querido, eu vou te falar uma coisa: eu estou cansado de internet.
Estou cansado de gente tirando conclusão, falando que Deus falou. Deus não falou nada ainda. Na verdade, Deus já falou tudo aqui na sua palavra. Estou cansado. Tanta gente tirando conclusões precipitadas. Você está orando para que a pandemia vá embora? Você está orando? Amém? E se a vacina for o remédio de Deus para nós? Pegou isso aqui? Eu creio, querido, que tudo que vem de Deus é bom. E Ele responde com paz no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então feche parênteses aqui, vamos falar de Elias. Só que depois dessa grande manifestação do poder de Deus, aquele povo calado, eles começam então a gritar, bem dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que o que era para Elias talvez está ali comemorando, dando glórias e louvor a Deus, não acontece. A mulher de Acabe, que é Jezabel, rainha, ela manda um recado para Elias e fala assim: Elias, eu juro pelos meus deuses que eu vou te matar, igual você fez com os meus profetas. Eu vou matar, eu vou acabar com a sua raça. O que acontece com esse homem de Deus? Ele foge, ele sai ali daquela presença e ele vai embora. Chega um momento, querido, que Elias queria ficar tão sozinho, que ele fala com o seu servo: daqui você não vai mais, daqui agora eu vou sozinho. E ele chega, estaciona ali debaixo daquela árvore de zimbro, e ele ora e pede para morrer. Irmão, presta atenção numa coisa: é normal um homem de Deus orar pedindo para Deus, pedindo a morte? Não é normal. Não é normal. Sabe por que Elias vai para a caverna? Logo depois ele vai para a caverna, é 40 dias, 40 noites andando, errante no deserto, angustiado. Esse é um texto que muitos afirmam que Elias sofreu um período de depressão, porque depressão é isso, é perder a vontade de viver. Eu sempre me perguntei por que depois daquela grande conquista, Elias é amedrontado. Ele venceu 400 profetas, e ele é amedrontado por uma palavra de uma mulher. Por quê? Eu aprendo por quê. Sabe por quê, irmão? Porque em nenhum desses momentos Elias consultou a Deus o que ele tinha que fazer. Sabe qual que é o perigo depois de uma vitória, depois de uma grande experiência com Deus? A gente achar que a gente pode continuar indo sozinho. A gente achar que até aqui Deus valeu, mas agora eu posso continuar. Quando Elias recebe a primeira afronta na vida dele, a primeira afronta após aquele milagre, Elias foge amedrontado. Irmão, se a gente quer viver um renovo, nós vamos ter que entender, nós vamos ter que, de uma vez por todas, decidir andar com Deus e não abrir mão da sua presença. Você diz amém? Em momento nenhum você vê Elias consultando a Deus, pelo contrário, ele só ora pedindo para morrer. Ele não perguntou para Deus se era para ele permanecer ali, se era para ele ir embora. Ele não perguntou para Deus, e por isso ele foge amedrontado. Querido, com Deus, você pode andar pelo vale da sombra da morte, que você não teme mal algum, porque Ele está com você. Agora, sem Deus, qualquer afronta, qualquer ameaça, ela se torna muito gigante, e às vezes ela nem é, talvez ela nem seja. Se você andar com Deus, se você permanecer em Deus, se você permanecer num relacionamento com Ele, diário, constante, não abrir mão da presença dEle com você, querido, você pode ter certeza, como o salmista diz, você vai saltar muralhas, você vai pisar numa tropa e vai saltar muralhas.
Agora, sem a presença de Deus, sem a voz de Deus, sem a direção de Deus, querido, você vai ficar amedrontado por qualquer coisa que aparecer. Qualquer coisa. Foi isso que Elias viveu. E ele fugiu. E qual que é a nossa reação frente a um problema que manifestou na nossa vida e a gente não está com Deus? Fugir. Se esconder. Parece que vem uma vergonha assim, poxa, eu devia ter consultado a Deus, eu devia ter perguntado para Ele. Não, e fugiu. Sabe, eu trouxe aqui um artigo de um pregador, e ele destacou aqui 4 coisas que nós aprendemos com Elias na caverna. A primeira delas, querido, é que o quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. Quanto que é doloroso. Enquanto você permanece na vontade do Senhor, você tem certeza de que Ele está com você. Você sabe que você está fazendo a coisa certa. Você sabe que Ele vai te dar o recurso, Ele vai te dar a força, Ele vai te dar a inteligência, a sabedoria necessária para você transpor qualquer desafio. Agora, quando você sabe que você está fora da vontade de Deus, irmão, você está por conta própria. E esse estar por conta própria, ele é muito perigoso. Porque às vezes a gente olha para Deus e fala assim: não posso nem clamar a Deus, estou fora da vontade dEle. Então dói muito. A gente aprende da maneira mais difícil que tem. Mais difícil. Querido, existe um termo que a gente usa muito na igreja, dizendo assim: olha, alguns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Isso é verdade. O primeiro contato de alguém com Jesus pode ser pelo amor ou pela dor, mas a nossa permanência em Jesus não pode ser pela dor. Ela precisa ser pelo amor. Eu amo porque eu entendi que Ele me amou primeiro. Está entendendo isso? Porque se for pela dor, querido, no momento que não estiver mais doendo, eu abandono Jesus. No momento que não tiver mais dor, eu largo Jesus. Eu não conto mais com o favor de Jesus. Eu não conto mais com a graça de Jesus. A dor pode até te trazer, como trouxe o cego Bartimeu, como trouxe aquela mulher do fluxo de sangue. A dor pode até te trazer, mas você deve permanecer na presença, porque você o ama e você o quer de todo o teu coração. Você pega isso aí, não pode mais ser pela dor. Então, a primeira coisa aqui que a gente aprende com Elias na caverna, o quanto é doloroso sair da vontade do Senhor. A segunda coisa, irmão, a gente percebe que Elias na caverna nos ensina que Deus tem a sua forma particular de agir. Ainda eu totalmente fora da vontade de Deus, ainda eu totalmente desobediente, ou por conta própria, como estava Elias, Deus tem as suas maneiras de agir. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu não sei os caminhos que você tem andado, não sei nem aonde você está, mas eu sei que tem um Deus que está te esperando de braços abertos. E talvez você diga: pastor, eu estou por conta própria. Mas ainda que esteja por conta própria, existe uma vontade permissiva de Deus. E essa vontade permissiva de Deus, talvez é o que tem te sustentado e não tem deixado sua vida ser ceifada. Então você tem que escolher hoje, irmão, se você vai andar na promessa ou na misericórdia. A promessa era Isaac, Ismael foi a misericórdia. Ismael não deixou de ser abençoado por Deus. Deus o abençoou e fez dele uma grande nação. Mas a promessa era Isaac. Querido, você pode estar desfrutando de algumas coisas, mas na verdade você está vivendo a misericórdia de Deus.
Só que eu quero dizer para você, a misericórdia é boa, mas ela não é o caminho excelente. O caminho excelente é a promessa que Deus tem para a sua vida. A misericórdia, ela só vem porque Deus é misericordioso. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia não é o jargão do crente quando ele está em perigo e ele fala misericórdia. Não, misericórdia é um castigo que eu mereço e Deus não me dá. Mas vai chegar um dia que Deus vai remover a sua misericórdia e o castigo virá. Então, se você tem andado nesse tempo só na misericórdia, você não vai desfrutar da promessa. Você pode estar seguindo a sua própria trilha, irmão. Você pode estar seguindo o seu próprio destino, a sua maneira. E pode estar dizendo assim: pastor, mas tem dado tudo certo. Pastor, tem dado tudo ok. Você está vivendo a misericórdia. Isaac era a promessa, Ismael foi a misericórdia. Porque havia uma palavra sobre Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Ismael veio de Abraão. E por isso Deus não deixou de abençoar. Só que lá na frente, o que aconteceu? Os ismaelitas se voltaram contra o povo de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Tudo que está sendo gerado da misericórdia se torna inimigo da promessa. Pegou isso aqui, meu irmão? Tudo que está sendo gerado na misericórdia se volta contra a promessa. Então você precisa entender o que você está vivendo nesses dias: a promessa ou a misericórdia? Elias clamou por misericórdia, só que ele pediu para morrer. Então eu aprendo, querido, que Deus tem sua forma particular de agir, mas eu preciso descobrir qual que é o propósito de Deus na minha vida, para que seja menos doloroso, para que eu não bata a cabeça, né? Para que eu não insista em algo que Deus não tem para mim. Preciso ter isso. Talvez hoje aqui nessa mensagem Deus está abrindo seus olhos. Por quê? Porque Ele está trazendo renovo na sua vida. Ele está renovando a sua visão, Ele está renovando a sua mente, está renovando seu entendimento, para renovar suas atitudes. Está renovando para renovar suas atitudes. Querido, a atitude de Elias não é uma atitude que Deus queria. Não. Eu creio que os covardes não herdarão o reino de Deus, nem os omissos. Então Deus não tem prazer na covardia. Terceira coisa que eu aprendo aqui, baseado nisso que eu estou falando, é que nós não podemos nos esconder atrás das justificativas. Quando Deus pergunta para Elias o que ele está fazendo, ele fala assim: olha, eu não sou maior do que meus pais. Estou aqui acuado, amedrontado, que uma mulher vai me matar. Ele entrou num estado de autocomiseração, é olhar para ele e começar a pensar menos de si e achar que isso é humildade. Isso não é humildade. Humildade não é quando eu penso menos de mim, é quando eu penso menos em mim e mais no outro. Isso é humildade. É muito fácil confundir humildade com mediocridade ou com autocomiseração. Querido, para de justificar as coisas, começa a ser decidido. Decida hoje a quem você vai servir. Se você vai servir sua própria vontade, seus próprios interesses, ou se você vai se render ao propósito, ao projeto de Deus, eleito no céu antes de você nascer. Aleluia! Então decida isso. Decida isso, não se esconda atrás de justificativa. Sabe, querido, uma frase que eu estou cansado de ouvir nesse tempo, sabe o que é? Essa pandemia. Estou cansado. Essa pandemia, eu estou até me policiando para não falar também, porque se tornou um círculo vicioso. Deus colocou projetos no seu coração e você falou assim: pandemia. Quem sabe a pandemia foi a motivação para você continuar. Querido, se Deus falou, vai à frente, vai embora. Vai, enfrenta, encara os desafios, para de se justificar. Eu tenho policiado. Final do ano, querido, Deus, ele dilacerou meu coração.
Porque eu cheguei no final do ano, olhei para trás e falei assim: pai, eu poderia ter feito algumas coisas diferentes. E aí a minha alma tendeu a gritar, foi a pandemia. E Deus falou assim: para de ficar dando desculpa. Então o que você tem justificado até mesmo com a pandemia? Para com isso. A gente encontra pessoas e fala assim: irmão, se sumiu da igreja, pastor, é a pandemia. Ué, mas ele está para a praia, está viajando, está não sei o que, não sei o que. Não, ele só decidiu servir a Baal. Ué. É isso que aconteceu. É isso. Irmão, você parou com o projeto, pastor, a pandemia. Querido, Deus não se limita a essa pandemia. Deus está acima de qualquer coisa. E o projeto dele na sua vida não pode parar numa pandemia. A igreja de Cristo, ela sempre avançou em meio à crise. Essa igreja, em 2020, foi o ano que ela mais cresceu. Aleluia. Então nós não podemos parar. Semana passada, algumas semanas atrás, sentei com a liderança e falei assim: irmãos, e aí, o que nós vamos fazer esse ano? Ah, pandemia. Eu falei: não, espera aí. Nós temos que ser a resposta de Deus para essa pandemia. Então tudo aquilo que Deus pôs no seu coração, irmão, eu não parei porque a pandemia parou. Essa igreja não parou porque a pandemia veio. De maneira nenhuma. Nós estamos caminhando aos trancos e barrancos, diariamente, matando um leão por dia, sacrificando Isaac todo dia, mas para alcançar a promessa. Nós vamos ganhar Congonhas para Jesus, irmão. Eu creio nisso. De casa em casa, de família em família, nós vamos mudar o rumo dessa cidade. Não a Missão em Vida, não o pastor Renan, mas o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho pode mudar o rumo do Brasil. Só o Evangelho pode mudar o rumo de qualquer nação. Só o Evangelho pode mudar o rumo de qualquer governo nessa terra. Só que a gente precisa crer no Evangelho. Não crer só para a nossa salvação, mas crer no poder do Evangelho. Você está vendo que o Brasil está dividido entre direita e esquerda? Sabe por quê? Porque a nossa ajuda não vem da direita nem da esquerda, ela vem do alto. E se você está tendendo para um lado para o outro, você está esquecendo de olhar para cima. Olha para cima. Olha para cima. Olha para o alto. Um dia me perguntaram: pastor, você é da direita ou da esquerda? Eu falei: eu sou de Cristo. Mas você tem que ter um lado. Eu falei: não. Quem diz que eu tenho que ter um lado é a ideologia. A Bíblia diz que eu tenho que estar em Cristo. E se eu estiver em Cristo, irmão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então a gente precisa parar com esses discursos que estão apenas nos afastando. Você está vendo o que está acontecendo em Manaus? Hoje de manhã nós levantamos um clamor para Manaus. Você está vendo o que está acontecendo em Manaus? Resultado de uma crise política, ideológica, financeira, econômica. É isso. Falta de amor, de responsabilidade. Tudo isso. Será que nós vamos nos conformar com isso? Será que a gente vai ficar calado? Não, nossa resposta tem que vir do alto. Ontem eu estava orando por Manaus e Deus me lembrou que existem grandes homens de Deus em Manaus. Existem grandes homens de Deus em Manaus. E em nome de Jesus, querido, eu creio que isso vai passar, mas não antes de Deus tratar a sua igreja. Deus está falando: igreja minha, tu é profeta. Sai da caverna. Sai da caverna. Sai do lugar de esconder, de se omitir. Tu é profeta. Eu te constituí profeta às nações, igreja. Tu é profeta. Você quer viver um renovo na sua vida? A última coisa. Elias na caverna nos ensina que nós devemos nos esconder em Deus e não numa caverna. Irmão, para que a gente viva um renovo na nossa vida, nós vamos ter que aprender a viver no secreto. No secreto. Nós somos a geração que menos ora de toda a história. Nós somos a geração que menos evangeliza de toda a história. Nós somos a geração que maior tem conhecimento, mas não tem prática.
Nós sabemos que temos que orar, que temos que ler a Bíblia. Nós sabemos que temos que congregar, evangelizar, fazer tudo. Nós sabemos tudo das disciplinas espirituais, mas a gente não pratica. Se Elias tivesse escondido em Deus, ele tinha se fortalecido, removido todos os medos. Não é pecado ter medo, pecado é deixar o medo te dominar. Porque quando eu estou com medo, eu preciso me esconder em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu descubro o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Isso é promessa da palavra. Então, se eu quero viver um renovo nessa minha vida, eu preciso me esconder em Deus. E só há um caminho para que você se esconda em Deus, o secreto. Onde não tem plataforma, onde não tem caixa de som, onde não tem plateia, onde é só você e Ele. Querido, por que a gente não desfruta das bênçãos do secreto? Porque a gente não vai lá. A gente não vai até lá. Quando Jesus fala da oração, Ele fala do secreto. Quando Ele fala da esmola, Ele fala do secreto. Deus está sempre falando em secreto. Nós queremos que Deus revele o oculto, mas Deus às vezes revela o oculto no oculto. Então, se você quer descobrir o que está no coração de Deus, você vai ter que ir para um lugar reservado com Ele. O lugar que nós chamamos de solitude. O lugar que eu não estou sozinho porque alguém me abandonou. Eu estou sozinho porque eu decidi ficar com o meu Deus. Eu não quero te perguntar aqui quanto tempo você tem investido no secreto, mas eu quero dizer para você que você só terá êxito nessa vida aqui, e vai descobrir o que está no coração de Deus, e viver sem ser frustrado, sem ser amedrontado, intimidado pelas afrontas que o mundo traz, se você entrar no secreto. Sem o secreto, sem se esconder em Deus, sua vida não vai, querido. Então, a partir de hoje, se você não cultiva um secreto, você tem que começar. Você está se escondendo, você está se esquivando, você está indo para a caverna, quando na verdade você deve ir para a sala do trono, quando na verdade você deve ir para o colo de Deus, quando na verdade você deve ir para o secreto, porque o Deus que vem em secreto te recompensará. Sabe, a igreja não precisa fazer uma campanha para te ensinar a orar. Se você tem o Espírito Santo, você só precisa dar voz, dar ouvido para Ele, e Ele mesmo vai dizer: entra no quarto, fecha a porta. Isso que a gente precisa viver. É isso. Por que os nossos cultos não fluem mais como era antes? Sabe por quê, irmão? Porque a gente é fraco no secreto. Por que a gente não contempla Deus respondendo com fogo e queimando os altares constituídos a Baal? Sabe por quê? Porque a gente não tem secreto. Enquanto a gente tem secreto, a gente vê milagre, mas quando não tem secreto, a gente foge do que Deus quer fazer. Então nós temos que cultivar uma vida de secreto. Eu desafiei aqui hoje de manhã: faz um lugar de oração na sua casa. Faz um lugar onde você vai estar ali sozinho. Se não for na sua casa, sai de casa, vai para o lugar e fala: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Jacó fez isso com Deus, falou: Senhor, eu não vou deixar o Senhor partir sem antes você não me abençoar. Deus tocou nele, nunca mais ele foi o mesmo. Ele deixou de ser enganador, usurpador, para fazer parte do projeto de Deus. Mas naquele lugar só estava Jacó e Deus. Querido, as maiores vitórias que você terá na sua vida não é na multidão, não é no meio da plateia, é no secreto. As maiores experiências que eu tenho, que a minha esposa tem, que nós temos, é no secreto. E por que a gente não recebe isso? Porque a gente não vai lá. É uma decisão sua. Vai para o secreto. Elias na caverna nos ensina que eu preciso me esconder em Deus e não de Deus. Eu preciso me esconder em Deus, ainda que o problema seja grande. Mas se Ele está comigo, eu não temerei mal algum. Fica de pé no seu lugar. Existe um céu aberto liberado aqui nessa noite, para que venha na sua vida um renovo do céu. Existe um céu aberto. Nós cantamos aqui uma canção que para muitos ela pode falar assim: pastor, o que é isso? Já coloquei minhas vestes brancas, eu estou te esperando, vem, vamos dançar. Isso é secreto, irmão. Isso é a parábola lá das 10 virgens.
É alguém que se preparou para a chegada do noivo. Eu quero te perguntar, você tem se preparado para encontrar com o seu noivo? Você tem se adornado? Você tem deixado o azeite na lamparina? O noivo está na porta. O noivo está batendo a porta. O noivo está aí, ele quer entrar para te renovar. Irmão, não conheço ninguém que teve êxito na sua vida ministerial que não tivesse uma vida no secreto. Todo grande homem de Deus, ele tem que ter uma vida no secreto. Toda grande mulher de Deus, ela precisa ter uma vida no secreto. Aquela vida que vai dar para ela sabedoria do que ela vai fazer no dia a dia. É cultivar uma vida no secreto, irmão, que vai trazer força para você. Então, por favor, não abra mão disso. Não abra mão disso. Desliga o celular, desliga a televisão, desliga a TV, desliga a série que você está vendo. Vai para o secreto. Para tudo, vai para o secreto. Não sai de lá enquanto Deus não falar com você. Joga a chave debaixo da porta e fala assim: Senhor, não sai daqui enquanto você não falar comigo. A gente precisa retornar com isso, irmão. A gente precisa viver isso. Nesses 40 dias nós estamos desafiando você a ir mais fundo em Deus, a ir mais profundo em Deus. Nesses 40 dias nós estamos dizendo aqui: vai, porque o que vai te sustentar frente aos desafios que nós teremos, a Jezabel se levantando para trazer afronta ao homem de Deus, sabe o que é? É o quanto eu estou escondido nele. A caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar. O seu lugar é escondido no Pai, no Abba Pai, aquele que te ama e que te salva e que te renova. Feche os seus olhos nessa noite. Levanta suas mãos, se possível for, e fala com Ele: Senhor, renova a minha vida. Renova a minha vida, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito. Não importa, nós não estamos aqui olhando para você. Nós queremos declarar sobre a sua vida um renovo de Deus. Sai do seu lugar, diga para Ele: sim, Espírito vem. Eu sei, a gente cansa. Nós cansamos no meio da caminhada, nós cansamos no meio das lutas, nós cansamos frente aos desafios, mas existe um fogo de Deus, existe um fogo do céu, existe um fogo consumidor nessa noite, liberado sobre a sua vida, liberado sobre a nossa igreja, liberado sobre essa cidade. Em nome de Jesus, levanta suas mãos e clame, diga para Ele: vem me visitar, Deus. Espírito desce sim. com fogo, Santo Espírito, renova, Senhor, renova mesmo, renova do menor ao maior, Pai, renova, sim. Eu quero viver. Senhor tem unção nova, só o Senhor tem um coração, um fogo para queimar nosso coração. Sim, fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Sim, Deus. Eu quero. Sim, eu vejo dons espirituais vindo outra vez. Ministérios que estavam apagados, ocultos, vindo à luz de novo. Sim, nós cremos. Libera para fora o que Ele pôs dentro de você. Libera, põe para fora o que Ele pôs dentro de você. Sim, Senhor. Sim, Deus. Vem mesmo com renovo sobre a Tua igreja, Pai. Ah, Deus, o mundo nos cansa, a nossa vontade nos cansa, Pai. O que está fora do Senhor nos cansa, mas o Senhor nos renova. Então, Pai, eu libero essa palavra sobre a Tua igreja. Renova, renovo. O renovo que vem somente do Teu Espírito. Somente do Espírito. Pai, coloca no coração de cada um aqui agora uma saudade do secreto. Uma saudade do secreto. Em nome de Jesus, Deus. Eu vejo portas se fechando aqui.
Mas não são portas de oportunidade, são portas do quarto. Em nome de Jesus, são portas do quarto. Entra para o quarto, busca Ele até Ele vir, e você viverá um renovo na sua vida. Em nome de Jesus. Levante suas mãos bem alto, aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Pode voltar ao seu lugar com alegria. O que a gente queria mesmo é te dar um abraço. O que a gente queria mesmo era te dar um abraço e dizer: filho, seja renovado nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente orar aqui e ir embora para casa. O que a gente queria mesmo é te abraçar e nos derramar em lágrimas. Mas eu creio que o Senhor está te abraçando ali. Elias estava na caverna, mas ele decidiu sair da caverna. E quando ele saiu da caverna, teve um terremoto, Deus não estava no terremoto. Teve um vento, Deus não estava no vento. Teve um fogo, Deus não estava no fogo. Deus estava numa brisa suave. O renovo de Deus na nossa vida não vem de manifestações públicas, vem do secreto. Então entra para o quarto, fecha a porta e desfrute da presença do Deus vivo e poderoso. Coloca a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e que a comunhão com teu Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Aplauda Ele bem forte. Vá na paz, vá no amor do Senhor. Glória a Deus. Boa noite para você, querido. Deus abençoe.